Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live, estudo sobre mulheres da Bíblia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, olá, paz do Senhor, irmã Rose, ô Glória, vão te ver por aqui, eu quero te agradecer pelo carinho, tá bom? Eu fiquei assim, sem palavras pela sua mensagem, tá bom? Fez muita diferença na minha vida. Meu Deus, Thaísa, que saudade de você. É bom te ver aqui. Um beijo pro Cauã. Ô, Glória. Irmã Lídia, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Elaine, que fez a nossa live semana passada e foi bênção. Gente, quem não assistiu essa live, assista. A live de Lídia. Aprendemos muito. Foi bênção demais. Bem, antes de tudo, vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor, tá bom? E aí depois eu volto aqui para falar com vocês. Pai, nesse momento, Senhor Deus, nós queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Pai, eu te peço em especial por cada vida, Senhor Deus, por cada mulher que está aqui, Senhor Deus, nessa live. Pai, que venha ser uma tarde, Pai, de conhecimento, de crescimento, Senhor Deus, da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, nesse estudo. Pai, que não venha ser a mim, mas que venha ser o Teu Espírito Santo. Pai, coloca as palavras certas na minha boca. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que corações venham ser tocados, que vidas venham ser restauradas, que possamos, ó Pai, aprender mais sobre essa mulher, ó Pai, uma mulher tão simples, que apareceu e saiu da história de uma forma tão rápida, Senhor Deus, mas que nos deixa lições, ó Pai, para a nossa vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos a Tua graça, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer, nada somos, ó Pai. Conduza essa live. Quero te pedir em especial por cada vida, por cada mulher que está aqui, pelas que não vão conseguir estar aqui agora, Senhor Deus, conosco, mas vão assistir depois. Pai, mas eu quero te pedir uma bênção especial a cada uma que está online aqui, Senhor Deus. Sabe por quê? Porque toda tarde, ó Pai, todo sábado às 3 horas, elas têm parado os seus afazeres, Senhor Deus, os teus afazeres, ó Pai, as suas rotinas, Senhor Deus, muitas, ó Pai, até fazendo a rotina, ao mesmo tempo ouvindo a Tua palavra, mas eu te peço, dá uma bênção especial, Pai, porque elas têm parado para ouvir a Tua palavra, elas têm entendido, ó Pai, a importância de estudarmos, de crescermos juntas, de estarmos em comunhão, ó Pai, a Tua palavra fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente, Pai, é mediante a Tua palavra que é verdadeira, que é viva e eficaz, eu faço essa oração. Pai, hoje o Senhor nos deu a capacidade de termos a tecnologia a nosso favor. Por mais que eu esteja aqui na minha sala, eu sei que tem outras irmãs do outro lado e eu creio que o Senhor se faz presente. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, essas mulheres e o Seu nome seja glorificado. Pai, aquilo que elas precisam, aquela oração no íntimo, no secreto, Pai, venha acontecer para a honra e glória do Teu nome. Assim te oramos nessa tarde, em nome de Jesus. E você diga aí amém se você concorda. Glória a Deus. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live, estudo sobre mulheres da Bíblia. Deixa eu ver aqui quem já entrou, quem falou com a gente. Irmã Tereza, a irmã Tereza não perde uma. Obrigada pelo seu carinho. Emily, meu Deus, Emily, eu tô impactado. Acho que eu nem dormi direito essa noite. Ontem eu e a Emily, a gente teve numa consagração pela manhã e foi bênção, foi a glória de Deus naquele lugar. Obrigada, amiga, obrigada por essa aliança. Irmã Rose, já falei aqui, me mandou uma mensagem hoje de carinho. Irmã Esther, nossa parceira aí, fez o sorteio com a gente, sempre traz convidados aqui para essa live. Glória a Deus pela tua vida. Meu esposo, obrigada pelo carinho, amor. Hoje é dia dele, gente, professor. Como eu posso dizer, amor, você é o meu professor e eu agradeço a Deus pela vida, tá? Pela sua vida, porque Deus me deu você, glória. Irmã Kelly, que alegria por você estar aqui, obrigada pelo carinho. Manda um beijo pra Helena. Meu Deus, Elaine fez a live, gente, semana passada, tá top. Irmã Thaísa, sejam todos bem-vindos. Quem eu não falei aqui, ó, Vivi, seja bem-vindo, Daniela. Quem eu não falei aqui, gente, começa a me seguir lá, tô acenando aqui pra vocês, tá? Vocês só conseguem comentar na live se vocês me pedirem solicitação lá, tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Bem, hoje nós vamos estar falando sobre uma mulher pouco conhecida, pouco falada na palavra de Deus, que é a mulher que se chama Rode.
Rode, enfim, tem uma hora que eu vou falar de Rode, não sei como é que se fala exatamente o nome dela, né? R-O-D-E, Rode. Tá bom, gente? No nosso português, bem aportuguesado. Ô, Glória, beijo, paz de Cristo. Deixa eu ver quem tá me chamando aqui no privado. Irmã Lídia, me chama no direct, irmã Lídia, tá bom? Pra você poder participar aqui também com a gente, poder comentar. Gente, antes de falar sobre essa mulher que tá lá no livro de Atos, pega a sua Bíblia, papel e caneta na mão, Atos 12. Tá lá no versículo 12 até o versículo 17, tá? Antes de fazer a leitura aqui, vocês sabem que eu gosto de falar um pouquinho. Vou deixar pra falar no final, não vou falar agora não. Vamos pro texto. Bem, quem é Rode, ô Glória? Enquanto isso, gente, enquanto que tá no início da live, eu vou pedir pra você já mandando essa live pra outras pessoas, tá bom? Tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Enquanto isso eu bebo uma água, você me ajuda aí do outro lado. Quem tá me ouvindo bem, diga amém. Amém. Deixa eu ver minha internet aqui se tá tudo ok. Que eu já fiz live aqui usando dados. Meu Deus, foi peleja, tá? No Wi-Fi. Vou precisar beber um pouquinho de água, porque minha garganta ainda tá se recuperando, tá bom? Então, conto com vocês aí pra poder falar comigo. Vamos lá. Hoje, nós vamos falar sobre... Obrigada, Thaís. Ô, Glória. Hoje, nós vamos falar sobre uma mulher chamada Rode, tá bom? Quem foi essa mulher na Bíblia? Bem, embora o nome Rode significa rosa, o nome Rode significa rosa, essa mulher, ela é mencionada apenas uma vez na Bíblia. E o evento que Rode está associado, o evento associado a ela, é importante demais para nós. Por quê, Karine? Porque dá um vislumbre da perseguição religiosa enfrentada pelos cristãos no primeiro século, pela igreja no primeiro século, tá bom? Então, aqui, nesse contexto que a gente vai falar de Rode, mostra a forma de como a igreja de Cristo confiava no poder da oração, tá? Então, Rode, ela trabalhava na casa de Maria, mãe de João Marcos. Rode morava em Jerusalém. Ela era, podemos dizer assim, a encarregada da porta, talvez, da casa de Maria. E logo, Rode também testemunhava todo mundo que entrava e todo mundo que saía da reunião de oração lá da casa de Maria, mãe de João Marcos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, Rode aqui também fazia parte desse grupo de mulheres ali que estava orando. Eu acredito que ela estava orando e você vai entender o porquê que eu tô falando isso. Cuja as petições foram respondidas por Deus. Olha, é maravilhoso, né? A gente orar e saber que Deus tá ouvindo as nossas orações. Então, quem sabe hoje, nessa live, você faça um pedido, uma oração e Deus, ele intervém aqui e responde a sua oração, né? Então, essa foi Rode, isso é um resumo bem rápido, assim, da história dela. Mas vamos lá ler, fazer a leitura oficial da onde está Rode, para você entender um pouquinho melhor essa história. Lembrando que é uma live de estudo, então a gente vai falar um pouquinho do contexto, da retrospectiva, do cenário, pra gente poder falar. Você vai ver que é uma história muito pequena, muito curta, mas ao mesmo tempo você vai ter o conhecimento aqui do cenário e do contexto, tá bom? Então abra sua Bíblia, quem tem aí Bíblia na mão, Bíblia de papel, eu gosto de Bíblia de papel, então a minha já tá aqui, vou fazer a leitura. Atos, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 17, tá bom? Quero já que dar boas-vindas, seja bem-vinda, irmã Diva, ô Glória, paz do Senhor Jesus, bom te ver aqui na live. Minha mãe, ô Glória, mãe, fica em oração aí, minha mãe tá aqui me ajudando em oração, falou que ia estar orando por mim, ô Glória. Vivian, seja bem-vinda, ô Glória, muito bom ter vocês aqui conosco na live, a paz de Cristo. Quem já tá só com a Bíblia aí na mão, abra aí. Em Atos, estamos falando sobre Rode, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 12 do capítulo 12. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Então a gente já sabe que ela era uma menina
Em algumas versões, eu não sei qual é a versão que você está usando aí, você vai encontrar também a palavra serva, tá bom? A palavra escrava, a palavra serva, uma palavra trabalhadora. Então, só para você entender. Então, ela era uma serva, era uma jovem, ela era uma menina que trabalhava na casa de Maria. E a Bíblia continua no versículo 14. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 15. E disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e dizia, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E, acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou como o Senhor o tirara da prisão. E disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E assim saindo, partiu para outro lugar. Bem, para quem entrou aqui agora na live, vi que a Bárbara, seja bem-vinda. A Bárbara Nied já entrou agora também aqui na live, seja bem-vindo. Estamos falando sobre Rod e o texto que acabamos de ler está lá em Atos, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 17, tá? Então, como eu disse, é uma live de estudo. Então, a gente vai estudar um pouquinho o cenário e o contexto. Você vê que o nome dela aparece uma única vez na Bíblia e ali faz... uma menção ali da sua atitude, do que ela fez, do que Rod fez e deixou de fazer. Mas antes disso eu preciso explicar um pouquinho o que está acontecendo nesse cenário, tá bom? Então vamos lá. Sem dúvida aqui, você já viu que o personagem também, um dos personagens principais é Pedro. Pedro tá na porta e Pedro tá batendo. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre Pedro. Pedro, sem dúvida, ele é o personagem principal, central, dos 12 primeiros capítulos do livro de Atos. A gente está falando agora do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 ao 12. E Pedro, você vê que na narrativa, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso para você entender, ele é praticamente o personagem ali principal. Você sempre vê histórias com o nome dele, tá? Sendo geradas ali. E aí você vê a partir do capítulo 13 até o capítulo 28, você vê não mais Pedro em cena, mas você vê Paulo em cena, o apóstolo Paulo em cena. Então, só para você entender o porquê que isso acontece, tá? Foi Pedro, capítulo 1, quem escolheu o 12º apóstolo para ocupar o lugar de Judas Iscariote, tá? Quem traiu Jesus. Pedro também, ele pregou no dia de Pentecostes, quando ele ganhou ali 3.000 almas, 3.000 almas se converteram. Lá no capítulo 2, ele curou um coxo e fez um outro sermão também. No capítulo 3, ele dirigiu ao Sinédrio. O que é Sinédrio, Karine? Vamos lá, eu tô aqui recapitulando o livro de Atos para você entender, que você vai ver que até o capítulo 12 você vê ali uma história contínua de Pedro, de tudo que Pedro veio fazendo. É importante eu trazer isso para você entender o que está acontecendo aqui no cenário da igreja. Então, Sinédrio é um tribunal antigo dos judeus em Jerusalém, composto de sacerdotes, anciãos, escribas, na qual julgavam assuntos criminais e administrativos. E Pedro, ali no capítulo 3, ele se dirigiu ao Sinédrio. No capítulo 4, nós falamos sobre isso aqui. Ele desmascarou Ananias e Safira. Inclusive, nós temos uma live falando sobre Safira. Então, quem quer conhecer um pouquinho sobre essa história, que está lá no capítulo 4, você vai encontrar essa live aqui no Instagram, como também no YouTube, live sobre Safira. Aí vem o capítulo 5. Pedro agora age como advogado de defesa lá, de novo, novamente no Sinédrio. E aí agora a gente vem falando um pouquinho de Estevão. Por quê? Estevão agora no capítulo 6, capítulo 7, ele se tornou o personagem central desses capítulos, porque ele foi morto. Foi o primeiro mártir da igreja. E logo em seguida a gente vê também o capítulo 7 falando sobre Filipe. E aí, depois da conversão de Saulo, a gente vê no capítulo 9 a conversão de Saulo para Paulo, lá no caminho de Damasco. Depois a gente vai ter um tempo para falar sobre isso. Não agora, não nessa live. E a gente vê novamente voltando Pedro para a cena. E agora a gente vê Pedro lá em Lídia. Lídia, gente, a gente falou sobre isso. Lídia é uma região, tá? E também tem Lídia, que também é uma mulher. A gente inclusive falou, Elaine tá aqui, deu uma excelente live falando sobre Lídia. Então nós temos também uma live que explica um pouquinho da região ali de Lídia e da mulher chamada Lídia.
E agora a gente vê Pedro na região de Lídia e também em Jope, lá no capítulo 9. E a seguir vem a história novamente de Pedro pregando na casa de Cornélio. Isso acontece lá no capítulo 10. E lá no capítulo 11, Pedro justifica agora o que aconteceu lá na casa de Cornélio. Não vou entrar aqui nesses contextos, mas é só para você ver que do capítulo 1 ao capítulo 12 a gente vê ali muito a história, Pedro ali sendo usado de forma grandiosa no livro de Atos dos Apóstolos. E agora a gente chega no capítulo 12, que é o nosso tema aqui dessa live, que é Rode, tá? E aí, nesse capítulo, a gente vê que há um relato de uma prisão e uma libertação. Então, perceba, durante os 15 primeiros anos da história da igreja, nos anos 30 antes de Cristo, a 45, 30 antes, depois de Cristo, não é antes, é depois de Cristo, Cristo já havia morrido aqui, até os 45 depois de Cristo, Pedro, ele foi uma figura dominante aí, nesses 20 anos mais ou menos aí. E depois, nesses 15 anos, e depois nos 20 anos, posterior a isso, foi Paulo. Então, por isso que você vê aí que a partir do capítulo 13, a pessoa mais predominante no livro do Atos dos Apóstolos não vai ser mais Pedro, mas sim o apóstolo Paulo. E eu quero aqui dar boas-vindas a algumas pessoas que entraram aqui na live. Seja bem-vindo, Bárbara, Glória. Marise, seja bem-vindos. Irmã Marta, missionária Marta Dutra, seja bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Bem, gente, quem entrou aqui na live e não consegue comentar, lembrando que você precisa estar me seguindo, tá bom? Me chama lá no direct para você poder comentar. Nós estamos falando sobre Rode, e Rode está lá no capítulo de Atos dos Apóstolos, do versículo 12, capítulo 12, versículo 12, até o versículo 17, tá? Então, vamos lá. Quem tá me ouvindo aí, quem tá entendendo todo esse contexto aí que eu falei pra vocês, diga amém, me ajuda comigo aí. Interage comigo na live pra eu saber que você tá atenta e que você tá entendendo, tá bom? Lembrando que é uma live de estudo. Então, nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Tem pessoas que falam assim, ai, Karine, eu leio, mas eu não entendo nada. Então, vamos lá. Vamos juntas aqui, porque juntas a gente vai aprendendo a palavra de Deus. Então, vamos lá. Eu recapitulei aqui para você entender todos os fatos que narra a seguir para a gente compreender agora o contexto histórico, tá? Então, vou voltar aqui mais um pouquinho para você entender. Existia uma perseguição na igreja, glória. Eu gosto quando vocês interagem comigo, fico muito feliz com isso. Existia uma perseguição na igreja, gente. E a perseguição na igreja, ela teve início imediatamente após o dia de Pentecostes, que está lá no início do livro de Atos. Por isso que eu fiz essa narrativa toda do livro de Atos, para você começar a construir na sua cabeça o que está acontecendo. Então, logo depois do Pentecostes, Pedro... Eu falei pra vocês aqui, Pedro havia curado uma pessoa, um coxo, que estava junto à porta do templo. Só que nesse momento que Pedro cura, existia uma grande multidão ali presenciando esse milagre, presenciando ali o que aconteceu. E Pedro aproveitou essa multidão ali reunida para pregar Jesus. Só que os sacerdotes do templo prenderam Pedro e levaram ele preso. Só que ele foi preso, mas ele foi libertado logo. Não ficou muito tempo preso. Só que mais tarde, aconteceu dele ser preso novamente, com os outros apóstolos agora. E aí, andando mais um pouquinho, lá no capítulo 6 e 7, a gente vê que a vítima, nesse momento, foi Estevão. Só que ele não foi só preso, ele também foi morto. E aí houve o primeiro martírio da história. Karine, o que significa essa palavra? Martírio é uma pessoa que sofre um grande tormento por causa da fé. Também é um termo atribuído a alguém que morre pelo seu ideal social, pela sua religião, pela sua crença, talvez política, tá bom? Então, Estevão, ele morreu pelo evangelho, morreu porque ele acreditava. Então, esse martírio deu início agora a uma onda de violência na igreja. Logo, os crentes de Jerusalém, inclusive Saulo nesse momento, por isso que eu quis fazer essa retrospectiva para você entender, Saulo nesse momento foi uma das pessoas que começaram também a perseguir a Pedro, a perseguir os cristãos na igreja nesse tempo, tá? Só que Paulo, nesse momento aí que estava perseguindo a igreja, e por isso que eu fiz toda essa cronologia para você entender,
ele também teve um encontro com Jesus. E aí você conhece a história lá no caminho de Damasco. O próprio Jesus fala com ele e ali ele também se converte. Eu não vou falar aqui da história dele, porque senão não vai dar muito tempo, tá? Então Paulo agora também começa ele saiu de perseguidor dos cristãos e agora ele começa a pregar o evangelho, a acreditar no evangelho e também a sofrer as causas e a perseguição por isso. Só que depois, entenda, depois que Paulo se converteu, um outro homem se levantou. Quem foi esse homem? Herodes. Herodes agora, ele começa um trabalho sangrento e violento. Para quê? Para eliminar, para liquidar a igreja, tá bom? Exatamente, ó, meu esposo tá colocando aí, ó, Estevão foi mártir, morreu por não negar a fé em Cristo, Atos capítulo 7 e Atos 9, exatamente, a gente já fez essa retrospectiva lá no início, justamente para você agora, conforme eu vai narrando os fatos, você já conseguir montar essa cronologia na sua cabeça. Obrigada, amor, pode continuar colocando aí para poder facilitar quem entrou e não ouviu o que a gente falou anteriormente. Então agora levanta um homem por nome Herodes Agripa I, tá? Ou primeiro. Herodes Agripa I. E aí, quem foi esse homem? Ele era neto de Herodes o Grande. Herodes o Grande você já ouviu falar. Até quando a gente tá estudando lá história na escola, falam sobre Herodes o Grande, né? Inclusive, para você lembrar, Herodes foi aquele que mandou matar as crianças lá em Belém. Lembra quando Jesus nasceu? Foi esse aí que mandou matar as crianças. Então ele era cruel, ele era mau. E a gente tá falando aqui do neto de Herodes Agripa I. E a gente inclusive falou de Herodes o Grande lá na live de Maria, quando a gente estudou sobre Maria. Então, se você quiser conhecer um pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre ele, sobre Jesus, sobre Maria, lá na live de Maria. Tem 2 lives, porque era muita coisa, gente. Então, assista também essa live para poder te ajudar e a contextualizar o que a gente tá falando hoje. E aqui ele também era sobrinho de Herodes Antipas. Quem é esse, Karine? Aquele que mandou matar João Batista, lembra? Também falamos sobre ele na live de Salomé. Então, olha como é importante você vir com a gente desde o início aí das lives, participando de todas as lives, porque tudo que eu vou falar aqui, muitas das lives a gente já falou. Então, se eu ficar falando aqui, vai ficar talvez cansativo, repetitivo. Então, assista lá as outras lives e você vai ver como é que a história é linda e como se encaixa perfeitamente. Ó, meu esposo tá colocando aí, ó, Herodes é uma nomenclatura, um nome dado a uma dinastia, tal como Faraó. Inclusive, a gente falou sobre isso no panorama bíblico, agora do livro de Êxodo, tá bom? Inclusive, terça-feira vai ter um panorama bíblico, eu e meu esposo vamos estar conduzindo aí uma live e nós vamos estudar sobre o livro de Levítico. Então, vem com a gente aí conhecer mais a palavra de Deus. Quem tá entendendo até agora a história, gente, eu tô vindo bem devagarzinho pra você acompanhar, entender o que tá acontecendo aqui no cenário, tá bom? Então, vamos lá. Herodes Agripa I, ele começou agora a afligir alguns membros da igreja. E a primeira coisa que ele fez foi executar, foi matar Tiago. Quem é Tiago? Lembra? Tiago, João. Então, Tiago. Exatamente, irmão de João, apóstolo, discípulo de Jesus. Karine, quem é Tiago? Lembra que na live que a gente falou sobre Salomé, os 2 filhos de Zebedeu, lembra? Os 2 filhos de Zebedeu? Então, é exatamente esse. Herodes Agripa I agora manda matar Tiago. Lembra que a gente falou sobre eles, que a mãe dele pediu um lugar de honra para Tiago e João? E Jesus respondeu para eles assim, olha, vocês precisam beber o cálice que eu vou beber. Na hora eles não entenderam nada, mas Tiago aqui, ele bebeu o cálice que Jesus bebeu. Ele foi morto, ele foi o primeiro apóstolo a morrer, tá bom? Então Herodes Agripa aqui, Herodes Agripa I aqui, ele matou Tiago. E depois da morte de Tiago, Herodes agora, ele vê que isso deixou os judeus eufóricos, isso agradava os judeus. Olha isso, gente, isso agradava os judeus. E aí o que ele fez? Ele mandou prender Pedro. E Pedro agora estava preso. Era esse o cenário
que a gente vai entrar aqui no contexto do capítulo 12. Pedro agora estava preso e estava acontecendo uma festa, que é a festa da Páscoa. E o que Herodes estava fazendo? Esperando a Páscoa acabar para executar Pedro. Ou seja, seria um forte golpe que Herodes daria contra a igreja de Jesus. Então ele colocou, para você ter noção, ele colocou Pedro numa prisão com 16 homens. 16 homens. E os soldados, eles se dividiam em 4 turnos, justamente para que ninguém dormisse no serviço, justamente para não ter possibilidade de Pedro escapar, de alguém tentar ajudar Pedro. Foi um negócio ali forte ali, tá? Então não tinha como Pedro sair. Pedro foi preso e ele estava num lugar ali que não tinha como ele sair. Por que isso? Porque Herodes, o rei, ele desejava, como eu disse aqui, executar Pedro publicamente depois da Páscoa. Então, por isso, agora Pedro era guardado, muito bem guardado na prisão. Só que a Bíblia fala que mesmo ele preso, a igreja, ou seja, as pessoas que não estavam presas, se reuniam e estavam em constante oração. Oh, glória a Jesus. O que meu esposo colocou aqui? Ó, Tiago, apóstolo, era uma pessoa. Tiago, irmão de Jesus, que escreveu. Exatamente, amor. Vamos falar sobre isso lá no final, quando a gente cita Tiago novamente, tá bom? Então, vamos lá. Outro fato que acontecia aqui é em relação ao coração de Pedro. Por quê, gente? Porque Pedro sabia em seu coração, e eu acho isso lindo, e quando eu estava estudando isso, eu comecei a chorar. Meu esposo está aqui de prova, talvez ele não tenha entendido nada, porque às vezes a gente lê a palavra de Deus, e quando a gente vê algumas coisas que são semelhantes com a nossa vida, a gente fica emocionada, a gente se sente ali no lugar. Pedro sabia no seu coração que Herodes não ia matar ele. Karine, como você está dizendo isso? Mesmo com todo esse cenário de perseguição, sabendo que ia chegar o dia da execução dele, Pedro sabia que ele não ia morrer naquele momento. Por quê? Porque Jesus já havia dito para ele que ele morreria de idade avançada e também seria executado em uma cruz romana. Aonde está isso? Por isso que eu falo que eu chorei quando eu vi isso. Está lá em Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 19, 18 e 19. Se você tiver sua Bíblia aí, não vou ler aqui para poder ganhar tempo, mas anota isso, medita nessa passagem. Eu chorei. Então, assim, Pedro, na hora que ele foi preso e sabia que no dia seguinte ele seria executado, eu fico imaginando assim, a certeza que teve no coração. Não, Jesus me deu uma palavra, eu não vou morrer agora, eu vou morrer quando eu tiver avançado em idade. Então, Pedro, ele se apropriou dessa promessa. Por que você está falando isso? É fato. É só você ver que Pedro dormiu na prisão. Gente, quem preso vai dormir na prisão sabendo que no dia seguinte vai morrer? Quem? Não dorme, tua cabeça não descansa. Só que Pedro dormiu. E aí eu lembro aqui de um versículo que tá lá em Salmos 4, versículo 8. Eu até compartilhei ontem nos meus status, que diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, talvez hoje tenha alguém nessa live aqui que não esteja conseguindo dormir, que não esteja conseguindo descansar, mas eu quero liberar uma palavra para você nessa tarde. Salmo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deus está dizendo para alguém aqui: eu sou a tua segurança. Descansa o teu coração. Pode dormir, filha. Pode dormir, filho. Porque eu sou a tua segurança. Não chegou ainda o tempo. Fica em paz. Eu não perdi o controle da tua vida. Eu não perdi o controle da tua história. Pedro aqui dormiu. E Deus está falando para pessoas aqui: é momento de você também dormir, de você descansar na presença de Deus. A verdade é que Pedro não sabia como ele seria liberto, como ele seria livre ali da prisão. Mas ele sabia que Deus o livraria. Então essa é a certeza que eu e você precisamos ter. Nós não precisamos saber do como.
Nós só precisamos saber que vamos ser libertos. Não precisamos saber como vai acontecer alguma coisa. Às vezes você tá assim pedindo a Deus, Deus, como vai ser isso? Ei, lembra da live de Maria? Não precisa saber como. Basta saber que o poder do Altíssimo tá envolvendo você, tá te dando segurança, tá cuidando de todas as coisas. Então descansa. Então, gente, no dia seguinte aqui, Herodes ia fazer o quê? Ia fazer Pedro comparecer publicamente, ou seja, ele ia apresentar Pedro a todos para quê? Para ele vir a ser morto ali publicamente. Só que naquela mesma noite, a Bíblia fala, Deus interveio na situação. Naquela noite, Pedro estava dormindo entre 4 soldados. 2 ficava um de um lado e outro do outro, acorrentado. Então, assim, o soldado também ficava preso a Pedro, pra você ver. Não tinha como ele fugir. Porque pra ele fugir, os outros 2 soldados tinham que ir junto. Então, tinha uma corrente de um lado com outro soldado, outra corrente do outro com outro soldado e mais 2 no posto de sentinela. E, de repente, veio um anjo. E uma luz resplandece na prisão e tocou em Pedro. Por que teve que tocar em Pedro? Porque Pedro estava dormindo, gente. Pedro estava dormindo, o anjo teve necessidade de tocar. E aí, o anjo deu uma ordem para Pedro. Levanta, se veste imediatamente, coloca as sandálias nos teus pés, coloca a capa. E aqui eu já aprendo algumas verdades, eu quero dividir com você nessa tarde. A primeira é que perceba, o anjo precisou tocar em Pedro. Gente, entenda isso. O anjo teve que tocar para acordar Pedro. Por quê? Porque ele estava em paz, a gente falou aqui. Ele estava descansando. E aí me lembrou de Efésios 3, capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Oh, glória! Irmã Diva colocou aqui, nessas horas Deus surpreende fazendo a obra de libertação de qualquer problema, doença ou situação. Exatamente, descansar é colocar nas mãos de Deus a sua causa. É isso aí, gente. Então, Deus, ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos e pensamos. Então, Pedro ali descansando, o anjo foi lá, tocou nele, porque esse é o nosso Deus. Ele faz muito mais do que a gente imagina, do que a gente pensa. Talvez a gente pensava que ele seria liberto de uma forma, talvez Pedro pensasse que seria de uma forma, mas foi de outra, porque Deus, ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pede. Segunda verdade que eu aprendo, guarda isso no seu coração. Deus não faz por nós o que podemos fazer. Karine, não entendi, você vai entender? Mas guarda essa frase. Deus não faz por nós o que podemos fazer. Deus é um Deus lindo e ele não vai fazer o que você sabe. Não porque ele é Deus, ele pode fazer tudo. Mas o que cabe a você fazer, é você que tem que fazer. Deus aqui, olha, presta atenção nisso, gente. Deus aqui cegou os guardas. Você consegue cegar os guardas? Você não consegue. Ele cegou os guardas, ele quebrou as correntes. Ele quebrou as correntes que estavam aprisionando Pedro a outro guarda. E ele abriu os portões de ferro. Ou seja, o milagre Deus faz. Deus faz. Mas o que Pedro podia fazer, quem fez foi Pedro. Ou seja, o anjo virou para ele e falou assim, ó, veste a capa, coloca a sandália nos pés, calça a sandália e... Não foi o anjo que vestiu a capa, não foi o anjo que amarrou a sandália dos pés de Pedro, porque aquilo que eu e você, aquilo que cabe a nós fazer, nós temos que fazer. Então Deus não faz por nós o que nós podemos fazer. Então guarda isso. O problema é que tem muita gente querendo que Deus faça até aquilo que ela sabe fazer. E Deus não vai trabalhar assim. Gente, Karine, tem mais base bíblica? Tenho mais base bíblica. Vamos lá? Vou falar com você. Deus, muitas das vezes, ele junta. Guarda isso, gente. Guarda isso. Você às vezes está esperando um milagre, mas não está percebendo que tem coisas que você precisa fazer para o teu milagre acontecer. Vamos lá. Deus, muitas das vezes, junta o milagre com o trivial. O que é isso, Karine? Para incentivar a eu e você mantermos o equilíbrio. Vamos de Bíblia? Exemplo, quando Jesus multiplicou lá os pães e peixes, ô glória, milagre, ele multiplicou os pães e peixes. Só que depois da multiplicação, perceba, ele deu uma ordem para os discípulos, recolhem o resto. Ou seja, para a gente ter o que comer na caminhada.
Outra coisa, vamos lá. Lembra quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo? Ele pediu logo depois... Gente, ele ressuscitou a criança. Mas logo depois ele virou para os pais e falou assim, dá comida para a menina. Dê comida logo para a menina. Ou seja, dê logo. Tem que alimentar a menina. Ele ressuscitou Lázaro, você lembra? Ou seja, um milagre, ele ressuscitou Lázaro. Mas depois ele falou o que antes? Removem a pedra. Gente, o que é mais fácil? É ressuscitar ou remover uma pedra? O que é mais fácil? Fechar os olhos de um guarda, abrir um portão, tirar a corrente ou calçar uma sandália? Então, aquilo que cabe para mim e para você fazer, a gente que tem que fazer. Exatamente quando e sobre o que Deus determina, temos que agir com sabedoria. Então, gente, a pergunta é, Deus poderia ter feito? Sim, ele poderia ter feito, ele é Deus. Só que eu aprendi uma verdade aqui. Deus não desperdiça milagres. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus não desperdiça milagres. O que cabe a você fazer é eu e você que temos que fazer. Então, sabe o que eu aprendo? Sabe por que serve essa situação? E isso mexeu comigo demais, demais, demais. E você vai entender por quê. Porque isso serve para eu e você nos lembrarmos daquilo que ele fez. Karine, não entendi. Gente, a mensagem hoje é simples, mas você vai entender. Imagina agora Pedro, toda vez que ele fosse colocar a capa e que ele fosse calçar as suas sandálias. Sabe o que ele ia lembrar? Ele ia lembrar dessa cena. Ele ia lembrar da cena do anjo tocando ele, das correntes sendo quebradas, dele sendo liberto de uma prisão que era intransponível aos olhos dele. Ou seja, toda vez que Pedro colocasse a sandália nos pés, ele ia estimular, ele estaria gerando uma força ali em crer mais e mais no Senhor Jesus. Como ele foi liberto daquela prisão. Karine, não entendi, é simples. Deus está te convidando a participar do milagre. Oh, aleluia. Faça você a parte que cabe você de fazer. Para quê? Para que você venha se lembrar. Então, toda vez, talvez seja um momento de crise que você esteja passando na sua casa. Talvez esteja faltando alguma coisa, mas tem coisas que você tem que fazer. E quando acontecer, toda vez que você for fazer aquela mesma situação, você vai lembrar do milagre que Jesus fez na tua vida. Isso vai gerar fé em você. Uma outra verdade que eu aprendo aqui, Deus poderia ter livrado Pedro antes da prisão? Alguns estudiosos falam que ele ficou mais de 7 dias ali preso. Claro que Deus poderia ter liberto. Claro, por quê? Deus é Deus. Mas por que Deus só libertou Pedro na última hora? Gente, ele ia ser executado na manhã daquele dia. Já era de noite, quizá, talvez de madrugada. Não fala a hora exata. Mas por que Deus decidiu libertar Pedro somente na última hora? Sabe por quê, gente? Porque é justamente, guarda isso, tem gente que não entende, porque o milagre só acontece no último momento. Porque é justamente quando as circunstâncias parecem irremediáveis, é que eu e você vamos enxergar o milagre. Pra quê? Pra glória nunca ser minha, pra glória nunca ser tua, mas a glória ser sempre de Deus. Então Deus espera as circunstâncias estarem totalmente irremediáveis, desfavoráveis, pro milagre acontecer na tua vida. E eu quero liberar uma palavra do céu pra você. Tem pessoas que estão assistindo essa live nesse momento e necessitam de um milagre. E Deus está falando, o milagre vai ser gerado. Oh, aleluia, receba um milagre de Deus aí. É pro nome dele ser glorificado. Oh, glória. Perceba agora, Pedro, ele obedeceu tudo. Mesmo confuso, a Bíblia narra ali no capítulo 12, mesmo ele confuso, não sabendo se era uma visão, se era um sonho, se era realidade, ele passou a primeira guarda, ele passou a segunda guarda, ele chega à porta de ferro que dava para a cidade. A porta de ferro, gente, se abriu automaticamente. Se abriu por si mesmo. No grego, é a palavra utilizada aqui para traduzir isso, é automático. Eu tenho até um pastor que brinca falando assim, gente, essas portas que a gente vê no shopping que abre automaticamente pra gente passar, não foi criada agora não. Lá na época de Jesus já tinha essas portas, né? Já abria automaticamente. Então, Pedro já passou por uma porta dessa automática muito, muito antes da gente passar.
na porta automática. Então, gente, aí a gente vê agora o anjo e Pedro percorrendo a rua. E aí a Bíblia fala, quando eles estavam longe da prisão, aí sim que o anjo se apartou de Pedro. Por quê, Karine? Porque agora não tem mais necessidade de uma intervenção, porque agora não tem mais a necessidade de um milagre, não era mais necessário, porque aquilo que Pedro poderia fazer, que era continuar caminhando sozinho, Pedro ia fazer. Então, gente, entenda uma verdade. O milagre, ele chega, a provisão, ele chega até um certo ponto. Aquilo que é para você continuar a fazer, aquilo que dá para você fazer, você precisa continuar a fazer. E aí Pedro, voltando em si, né, em êxtase com tudo aquilo que estava acontecendo, alegre, contente demais, plenamente consciente, ele reconheceu que foi o Senhor Jesus, que fora o Senhor quem libertou da prisão, quem libertou ele da mão de Herodes, quem libertou ele dos judeus que desejavam matá-lo. Então Pedro agora, ele se dirige até a casa de Maria, que a gente entra agora no nosso cenário, no nosso contexto, que a gente vai falar aqui de Rode, tá? Quem entrou agora na live, estamos falando sobre Rode. E aí eu tava explicando todo o contexto e cenário histórico para você entender. E Pedro agora chega até a casa de Maria, mãe de João Marcos. João Marcos é um nome judeu, João é um nome judeu e Marcos é um sobrenome romano, tá? Então essa é uma das 4 vezes que a Bíblia, o livro de Atos, menciona Marcos ou João Marcos no livro de Atos, tá? Então, estudiosos afirmam que esse João Marcos aqui é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, tá bom? João Marcos aqui é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Então, só para você entender, olha como é bem legal a gente estudar a Bíblia, porque a gente vai vendo os nomes, vai encontrando ali onde que tá cada um, tá? Então, nesse caso aqui, só para você entender, existia uma casa, que é a casa de Maria, e existia ali nessa casa muitas pessoas que estavam reunidas orando. Estudiosos, inclusive, acreditam que o pai de João Marcos aqui já houvesse morrido nesse tempo. E a sua mãe aqui, ela tinha uma casa muito grande e ela usou a sua casa para servir de lugar de reunião para uma congregação cristã ali em Jerusalém. Então perceba, existia um lugar de comunhão, de oração. Ô Glória, irmã Cleude, seja bem-vinda à paz do Senhor Jesus. Heloísa, bom te ver por aqui, irmã Raimunda. Glória a Deus pela vida de vocês, irmã Matilde, irmã Carla. Ô Glória, feliz em vocês estar aqui. Estamos falando sobre Rode. Tá lá no livro de Atos, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 17. Eu tava explicando um pouquinho do cenário e do contexto, tá bom? Então vamos lá. Quando Pedro agora, ele chega na porta da casa, a Bíblia fala que ele bate na porta exterior que dava pra rua. Então Pedro tava na rua, ele bate na porta, e uma menina chamada Rode, tá? Que em grego, já falei aqui lá no início, significa rosa, saiu a escutar. E ela deveria perguntar, como a gente faz quando alguém bate na nossa porta, né? Quem é? Pra você ter certeza, né? De quem tá falando. E saber se é um amigo, se é um conhecido, se não é, antes de abrir a porta, né? Então, esse é o normal quando eu e você, a gente chega, né, bate na porta da casa de alguém, ou quando alguém bate na nossa porta, a gente pergunta, né, quem é? E sem dúvida aqui, mediante a todo esse contexto, esse cenário que a gente falou aqui, sem dúvida aqui, os cristãos naquele tempo, eles tinham ficado agora muito cautelosos. Por quê? Porque Saulo, ele estava entrando nas casas dos crentes, dos judeus, dos cristãos que se converteram, dos judeus que se converteram ao cristianismo. Para quê? Para prender os seguidores de Jesus. Ainda mais agora. Aí veio Paulo, ok. Aí eles começaram a ouvir que Paulo agora também era um cristão. Só que Herodes, o governador, a gente pode dizer o rei, Herodes Agripa I, ele também estava iniciando essa perseguição, inclusive já tinha matado Tiago. Então eles agora, os cristãos, eles ficavam agora precavidos, tá bom? Então eles precisavam ser cautelosos na hora de abrir a porta. Então quando Pedro respondeu para Rode, Rode reconheceu quem? A voz de Pedro. Gente, só que Rode, ela ficou tão contente, ela ficou tão alegre, que ela não abriu a porta não.
Ela saiu correndo para contar, para anunciar para todo mundo que estava em oração que era Pedro que estava na porta. Olha que coisa linda, gente. Só que acontece uma coisa nesse momento. As pessoas ali que estavam reunidas orando viraram para Rod e falaram assim: você tá fora de si. Você perdeu a razão, menina. Pedro tá preso lá. Ou seja, começaram a insultar Rod. Perceba, ninguém queria ouvir Rod. A opinião dela não era importante. Justamente, talvez, por ela ser serva, por ela ser uma funcionária, talvez por ela não ter muitos amigos, talvez pela profissão que não era tão importante. Enfim, Rod tinha uma mensagem de alegria, uma mensagem de salvação na sua boca para dizer. Mas eles não acreditaram na mensagem que estava na boca de Rod. Não deram crédito às suas palavras. Exatamente, Emily, não deram crédito. Rod foi desprezada por quem deveria dar crédito. Por quê? Porque eles estavam ali reunidos, estavam orando justamente por Pedro. Só que não foi isso que aconteceu, gente. Então, por não ouvirem Rhodes, a gente pode ver aqui no relato que a gente leu aqui, pelo menos duas consequências naquela noite. A primeira, eles transformaram a verdade em um mito. É triste, mas é verdade. E tem muita gente hoje assim, não tem dado crédito às palavras que saem da tua boca e você tem pregado a verdade, você tem pregado a palavra, você tem pregado o evangelho e tem muitas pessoas que não estão te ouvindo e estão transformando a verdade em verdades, em mitos, em fábulas. E segundo, pessoas estavam ali, estavam orando por uma determinada causa, mas eles mesmos não creram naquilo que estava orando. E tem muita gente assim, que está orando, mas com o coração longe, não está acreditando que a oração está subindo, que Deus está recebendo a oração, não está crendo que a oração é poderosa. Eita Deus, ó, que a Cleude colocou, costume de quem ora, espera pelo milagre e não crê quando chega. Meu Deus, é verdade, gente. Olha que verdade isso. Tem muita gente que tá orando, mas não tá acreditando. Então que oração é essa, gente, que não tem fé? Que oração é essa que você, quando o milagre bate na tua porta, você não acredita? Cuidado com isso, isso é perigoso, isso é perigoso. Aí, quando Rod agora insistiu, gente, é Pedro. Pedro tá lá fora, é Pedro. E aí, sabe o que eles disseram? Esse pessoal que tava orando. Gente, eles disseram assim, é seu anjo. Eu fiquei triste quando eu li isso. Sabe por quê? Porque existia uma crença judaica naquele tempo que cada indivíduo tinha o seu anjo da guarda. Olha que perigo. Mesmo eles ouvindo a mensagem de Rod, dizendo que era Pedro, eles julgaram, viraram para Rod e julgaram ser o anjo de Pedro. Sabe o que eles estavam fazendo nesse momento? Eu vou falar aqui rasgado para você entender, e tem muita gente fazendo isso. Eles preferiam buscar uma resposta fora do cristianismo, fora da palavra de Deus, para uma situação do que crer, do que a irmã estava falando, do que Rod estava falando, gente. Isso é forte demais. E sabe o que eu aprendo? Quando não querem nos ouvir, quando as pessoas preferem dar ouvido a outras coisas, as coisas que não fazem sentido, que não têm embasamento na palavra de Deus, tudo isso porque não concordam conosco. Tem muita gente assim, que não vai ouvir o que está na tua boca, mesmo que é a verdade, mesmo que é a palavra. E eles preferem concordar com fábulas, com mentiras, com inverdades do diabo, só para não concordar contigo. É forte isso. Deixa eu ler aqui o que vocês colocaram. Mas lá na frente verão que a palavra de Deus que pregamos era verdade. É desse jeito, exatamente. A Luísa colocou, é desse jeito. As circunstâncias dizem não, Jesus dizem sim, exatamente. Deus testificou aqui, meu Deus, é forte, ô glória. Os judeus acreditavam em anjos da guarda. Pode isso, gente, acreditar em anjos da guarda. E tem muita gente hoje acreditando ainda em anjos da guarda. Então, cuidado para você não começar a ser místico, tá? Acreditar em um monte de coisa aí que os outros falam. Então, o que acontece aqui? Quando você se encontra em uma situação em que você deseja contribuir, guarda isso, gente. Talvez isso vá servir para o seu trabalho, talvez para o seu ministério, na sua igreja, na sua família, na sua casa, eu não sei. Quando você se encontra numa situação
que você deseja contribuir, que você deseja falar a sua opinião, e pautado na Bíblia, pautado na verdade. Só que ainda assim, as pessoas não derem crédito a você, eu quero que você guarde essa palavra de hoje. Guarde essa reflexão de Atos capítulo 12. Guarda isso. Não deram ouvidos a Rod. Então guarde isso. Saiba que você está sendo nesse momento uma Rod. E Rod, ela foi citada na Bíblia. A gente estuda aqui várias vezes mulheres, né? E tem muitas mulheres que a gente estuda que o nome nem sequer aparece nas escrituras. A gente fala sobre elas, a gente vê a história delas sendo citadas, mas olha que coisa linda. Gente, Rod, uma serva, mas o nome dela foi citado, porque Deus, ele faz assim. Ele cita o teu nome. Ele cita o teu nome. Então, por mais que não estejam dando crédito à sua palavra, por mais que não estejam dando crédito à sua pessoa, Deus, ele cita o seu nome para a honra e glória do nome dele, tá bom? Então, outra coisa que é importante é que as pessoas não ouviram Rod. Por quê? Por que não ouviram? Porque essas pessoas não ouviram o que Rod ouviu. E nem viu o que Rod viu. E tem muita gente assim que não vai dar crédito no que você fala porque não teve a mesma experiência que você. Porque não ouviu o que você ouviu. Não viu o que você viu. O que você viu. Então, tem muita gente que não vai dar crédito porque não viu o que você viu. Que não ouviu o que você viu. Tem muita gente escolhendo profetas. E profetas não se escolhe. Deus envia. Oh, glória! A oração é uma ligação com o Pai. É verdade, gente. Então, quando falamos para alguém sobre algo, guarde isso. Toda vez que eu e você, a gente fala para alguém sobre algo que essa pessoa desconhece, ela pode falar que a gente é louco, ela pode falar que a gente é maluco, pode falar que a gente está fora de nós, como fizeram com Rod. Aqueles cristãos ali, eles não ouviram a voz de Pedro. Eles não viram Pedro na porta. E eles não acreditaram. Então, algumas vezes, quando nós venhamos a falar da palavra de Deus, para uma pessoa que nunca ouviu a palavra de Deus, eles vão falar que a gente é louco. Talvez você tenha vivido, presenciado um grande milagre de Deus. Só que quando você vai testemunhar, quando você vai contar para alguém que nunca vivenciou um milagre, ele vai falar que você é louco, que você tá vendo coisas. Eles vão preferir acreditar em misticismo, em mentiras, em coisas que tá fora do evangelho. Por quê? Porque eles não tiveram a mesma experiência que você teve. Então, quando falamos de coisas que lemos, que conhecemos, que vimos, para as pessoas que desconhecem essas informações, elas não vão dar créditos. É duro, mas é verdade. E não se incomode se as pessoas não derem crédito. Não se incomode. Eu vim aqui para dizer uma palavra tão simples. Ei, se as pessoas não derem crédito àquilo que você está falando, não se incomoda, não. Não fica chateada, não. Não fica triste, não. Não fica triste por eles não aceitarem a tua opinião. Assim como aconteceu na vida dessa jovem, gente. Você não vê que ela ficou triste. Você não vê que ela falou nada, que ela bateu o pé, que ela riu. Não, não fica triste não. Pelo contrário. Ela continuou alegre. Sabe por quê? Porque aquilo que ela viu era um milagre. Aquilo que ela ouviu, presenciou, era um milagre. Tanto que ela ficou tão alegre que ela nem conseguiu abrir a porta. De tamanha alegria dela ver a oração sendo respondida. Sabe por quê? Pois quem não vive o sobrenatural, prefere acreditar que você é louco, que você tá fora de si, do que perceber que essa pessoa de verdade é que tá sendo tolo em não viver também o sobrenatural. A verdade é isso, gente. Quem não vive o sobrenatural prefere acreditar que você é louco do que perceber que ela mesmo que é tolo, que é tola, porque não tá vivendo aquilo que você tá vivendo. Oh, glória a Jesus. Aí, ó, meu esposo colocou, já deixei de me incomodar há muito tempo. É isso, é uma decisão pessoal, gente. É uma decisão pessoal. E Rod aqui, eu já tô terminando a live, é uma história muito pequena. Rod aqui, embora novinha, porque a gente viu que no texto falou que ela é menina, ela cheia de gozo, cheia de alegria, confiadamente, ela foi dar a boa notícia da libertação de Pedro. Então, Rod aqui nos ensina a crer no poder de Deus. Mesmo que o milagre seja impossível aos nossos olhos, mesmo orando, mesmo os outros crentes estavam ali orando,
mas foi Rode, a menina da porta. Lembra disso? A menina da porta. Ela creu e anunciou uma verdade. Sabe o que eu aprendo? Que tem gente que não abre a porta, mas sempre tem uma boa palavra para entregar. Ô, glória! Meu Deus, depois a irmã conta aqui, olha, a irmã Raimunda tá falando que teve uma experiência com um rapaz no Uber que levou o André pro hospital. Estamos orando pelo seu esposo, irmã Raimunda. Meu Deus, quer ser amigo de verdade? Fala a Jesus pra mim, ô glória. Eu gostei disso, hein? Vou colocar isso, irmã Cleudes. Quem quiser ser meu amigo, fala de Jesus pra mim, ô glória. E sabe o que eu aprendo, gente? A verdade é que o temor e a incredulidade provocaram demora. Olha isso. Tem muita gente com problema de incredulidade e tá provocando a demora no abrir a porta. Perceba, não foi a incredulidade de Rode que provocou a demora em abrir a porta. Não foi. Rode reconheceu que Deus havia ouvido as orações, só que correu para contar. A alegria dela foi tão... Gente, ela era uma menina. Uma menina. Então, a alegria dela de ver um milagre, ela foi correr para contar. Ela nem se tocou que tinha que abrir a porta. É dessa forma que tá o texto. E Rode demonstrou algumas características que eu e você precisamos ter. Ela era encarregada da porta da casa de Maria. Ou seja, ela testemunhava todos que entravam e saíam da reunião de oração. Ela foi à porta para atender. Então, o que eu aprendo aqui com Rode? Ela tinha prontidão. Que eu e você possamos aprender hoje a ter prontidão, assim como Rode. Ela foi a primeira, ela ouviu e prontamente foi atender. E prontamente ali foi servir, prontamente foi ajudar, tá? Então guarda isso. Ela anunciou também com alegria. Você vê ela anunciando ali Pedro com alegria, com entusiasmo. Ela se alegrou tão grande porque o que Deus havia feito, que Deus havia respondido a oração ali do grupo, da igreja, que estava ali reunida orando. Eu acredito que ela estava orando ali também, pedindo a libertação de Pedro. Então, guarde uma verdade. Nós também não devemos jamais subestimar uma igreja que ora. O problema era algo ali insolúvel para os olhos das pessoas ali que estavam orando. Tanto que eles nem acreditaram, eles estavam orando, ao mesmo tempo não estavam acreditando que poderia ser dessa forma. Então, eles estavam buscando ali auxílio dos céus, eles estavam reunidos em oração. Então, guarde isso, nada é impossível para a igreja, nada é impossível para uma igreja que ora. Então, é necessário eu e você orando, tá bom? E o que é orar, Karine? É você unir ao onipotente, é você orar, é você unir a Deus, saber que Deus ele tem todo o poder, pode fazer todas as coisas. Então, nós devemos orar por tudo, mesmo que já tenha uma sentença dada na nossa vida. Tem pessoas que desistiram de orar por algumas causas, porque a sentença já foi decretada. Só que Deus está falando para alguém aqui, ei, mesmo com a sentença decretada, Pedro estava diante de uma sentença. Qual era a sentença? De morte. Ele seria morto naquele dia publicamente. Mesmo que a sentença já tenha sido decretada, Deus está dizendo para alguém aqui, continue em oração, persevere em oração. Perceba, quando você lê o texto, você vê que eles estavam orando constantemente. Eles não pararam de orar, não pararam de orar. Mesmo que a sentença já tenha sido dada, Deus está falando, não pare de orar, persevere na sua oração. Outra verdade que eu aprendo com Rode, ela acreditou que era Pedro que estava na porta. O que é isso, Karine? Confiança. Isso é fé, isso é crer, isso é acreditar. Gente, Rode creu. Então, assim como ela, que possamos também crer que Deus vai fazer um milagre, que Deus vai intervir, mesmo numa sentença decretada na tua vida. Glória a Deus. Gente, ela insistiu para que abrissem a porta. Perseverança. Perceba, Rode insistiu para que as pessoas fossem abrir a porta. Perseverança, persistência, ela não desistiu. Independente do que falaram dela, independente de terem zombado, de terem falado um monte de coisas para ela, você tá louca. Ih, foi o anjo. Ela, não, gente, não tô fora de mim, não. Abre a porta, vocês vão ver. Talvez ela tinha uma ordem que não era para abrir a porta. A gente não sabe, a Bíblia não fala. Só que por que eu tô dizendo isso? Porque a gente vai perceber isso. Já vou falar sobre isso. Entenda, geralmente,
as pessoas que não abrem portas, mas têm uma palavra para entregar, são sempre taxadas de maluca, mas a Bíblia fala que Rod insistiu porque era verdade. Pois quem não abre a porta, mas tem palavra, não desiste de falar a verdade. Oh, glória! Então lembre-se, assim como ela, você também pode ser a primeira a presenciar o milagre. Então esteja sempre sensível aos seus ouvidos, porque pode chegar o milagre na sua porta e é você quem vai precisar abrir. Então eu aprendo aqui com Rod que ela teve prontidão, ela teve entusiasmo, alegria, ela teve confiança, ela teve perseverança e ela insistiu. Características importantes na nossa vida como cristãos, como servos de Deus. Então Deus está falando para alguém aqui, ei, não permita que essas características sejam apagadas da sua vida durante a caminhada. Assim como Rod, uma mensagem tão simples, mas que você venha a ter prontidão no seu serviço, entusiasmo a todo tempo, alegria, confiança, perseverar, insistir. Aí você percebe aqui, por que eu falei que provavelmente Rod tinha alguma ordem para não abrir a porta? Porque a gente vai ver que enquanto isso, Pedro vai ficar insistindo lá em bater a porta. Pedro tá lá insistindo em bater a porta. E as pessoas que estavam no interior, quando foram abrir a porta, eles se espantaram. Então, a Bíblia está dizendo para nós que está no plural. Você vai ler lá que eles abriram a porta. Tá tudo no plural, a frase inteira tá no plural. Então eles abriram e viram, tá no plural, e ficaram atônicos. Ou seja, não foi uma pessoa que abriu a porta, foram muitas pessoas que foram lá. Então dá a impressão aqui que era uma questão de segurança. Então eles decidiram abrir a porta juntos, ou seja, de encarar juntos o que estava do outro lado. Talvez com medo, a gente não sabe, a Bíblia não fala. Então, que a Bíblia não fala, a gente não dá voz. Então, só para você entender, tá no plural. Então, eles abriram a porta juntos. Rod poderia ter aberto a porta sozinha, mas ela estava feliz demais. Então, é louvável que uma serva humilde tenha reconhecido a voz de Pedro e se regozijado por ele tá livre. E, sem dúvida, ela cria que Jesus foi quem abriu ali, libertou Pedro das prisões, da prisão que o prendia. Então ela foi a primeira pessoa ali a crer, a pessoa que teve maior fé, que insistiu ali naquilo que ela ouviu. Então, uma verdade que eu aprendo aqui pra gente finalizar a nossa live, todos os outros, assim como Tomé, você sabe, né? Tomé só acreditou depois que ele viu. Então, que a gente venha hoje acreditar. Tem gente aqui que fala assim, eu só vou acreditar quando eu ver um milagre. Infelizmente. Mas guarde uma verdade. A fé, não é a Karine que está falando. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. E não por ver os milagres. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza do que não vemos. Rod não viu Pedro, mas ela escutou Pedro. E a fé vem justamente por isso, tá? E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 fala isso. Então guarde uma verdade. Não se preocupe se as pessoas não querem te ouvir, se você é ignorado pelas pessoas. Continue guardando o que você tem, que é a palavra, a fé em Deus. Não se entristeça se você perceber que aquelas pessoas que talvez com um sobrenome importante, com uma profissão, amigos talvez, que têm destaque, bajuladores, enfim, não notem você, não ouçam você por aquilo que você carrega. Continue ouvindo o quê? A voz de Deus. Continue crendo aqui, ó, nessa verdade aqui. Porque ainda que as pessoas não venham entender, você entende, você ouve, você escuta, você crê, você é como Rod. Oh, glória! Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram aqui. Foi você ontem, o cenário não estava favorável, mas você creu que Deus fez um milagre. Exatamente, gente. E o Senhor usou o rapaz para mim, acalmou. E ele foi pela praia e falou assim, é estranho, eu nunca vou pela orla de Santa Teresa. E ele falou, Deus é maravilhoso. Exatamente, porque Deus faz isso, irmã Raimunda. Ele
Ele coloca a gente no caminho ali para poder trazer paz, confiança, traz as pessoas para poder para perto da gente, olhar para o mar, orou ao Senhor, Ele cuida de nós. Ô glória! Irmã Cleusa, eu sou um milagre. Louvado seja o Senhor. Rod não agiu no impulso em abrir a porta. Exatamente. Gostei disso. Forte isso. Tem muita gente abrindo portas por impulso e não pode ser por impulso. Isso me chamou a atenção. Meu Deus, eu não tinha percebido isso não, mas agora me chamou. Ouvi isso quando meu esposo se convertamos. Exatamente. Forte, hein? Meu Deus. Então, gente, vamos lá pra gente terminar a nossa live. A Bíblia não cita mais nada sobre Rod. Nada, mais nada. Você só vai ver aqui em Atos, capítulo 12, esses 4, 5 versículos aqui que a gente leu. Então, simplesmente, aqui o que eu vejo aqui? Ela foi um acessório dentro de um contexto. Por isso que eu precisei falar aqui do contexto dessa revelação. Então, foi algo, parece que pequeno. Sabe qual é o problema de hoje? É que muitas pessoas têm desejado o papel principal. Muitas pessoas têm desejado o papel principal. E Rod aqui, ela cumpriu o seu papel. Ela entrou na história, o nome dela foi citado e ela saiu da história. Por quê? Porque não era ela o tema central. O fundamental do texto aqui é que Deus responde às orações. É que Deus age pelo seu povo. E o que eu aprendo aqui? Que pessoas são secundárias. Então, nada de culto à personalidade. Tem gente que se quer se colocar num patamar. Ah, porque o meu nome foi citado. Ei, Deus não nos deve nada. Alguém até pode ser instrumento de Deus, como Rod foi aqui. Mas a glória é de Deus e não de Rod, não do instrumento, tá? E o ponto principal aqui dessa história não era Rod. Era o que Deus fez. Deus libertou porque ouviu a oração do seu povo. Esse é o tema central aqui. Tanto que agora eles abriram, Pedro entrou e Pedro agora pediu para aquelas pessoas, imagina, ficou todo mundo animado, porque agora todo mundo acreditou, porque viram Pedro. E aí eles começaram a ficar ali barulhentos, eufóricos, e Pedro foi lá e fez um gesto, talvez assim, pediu para que eles se calassem. A palavra original fala que Pedro pediu para eles fazerem silêncio, e Pedro ali expôs para eles como Deus havia libertado ele da prisão. E aí Pedro concluiu com uma frase, a gente leu aqui, eu quero encerrar: anunciai, ou seja, contai isso a Tiago e aos irmãos. E aí, por isso que eu quero dizer aqui, por isso que eu falei de Tiago lá, porque esse Tiago aqui não era o filho de Zebedeu, que a gente falou que já havia sido morto recentemente. Mas esse aqui é aquele que Paulo identifica ele como irmão de Jesus, que escreveu a carta de Tiago, que tá lá na sua Bíblia, tá? Então, não confunda os Tiagos. Tiago, filho de Zebedeu, ele não escreveu a carta de Tiago. Quem escreveu a carta de Tiago foi o irmão de Jesus, que é esse Tiago aqui que Pedro mandou agora contar para ele o que havia acontecido. Então, nós não sabemos quem são esses outros irmãos aqui que Pedro mandou contar, mas isso deixa claro que todos deveriam saber, que todos deveriam ser informados da libertação de Pedro da prisão. E sabe o que eu aprendo? Milagre não se explica, milagre se conta. Milagre testemunha para a glória de Deus, para que todos venham glorificar o nome de Deus, tá? Então, aí, agora só para poder dizer, porque a gente falou um pouquinho de Pedro, porque que Pedro sumiu depois do capítulo 12. Então, a gente não sabe para onde Pedro foi em seguida. A gente não sabe. Trata-se de um segredo muito bem guardado ali pela Bíblia, pela palavra de Deus. Tanto que Paulo agora começa a ocupar as próximas páginas do livro de Atos. Do capítulo 13 em diante, você vai ver só Paulo agora de frente, à frente disso tudo. Mas, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, depois você vai lá e você lê, não vai dar tempo aqui de a gente falar por conta do horário, dá para entender que Pedro agora, ele começou a realizar o seu ministério após essa prisão, um ministério itinerante juntamente com sua esposa. Tá escrito isso lá. Então, você vai ver agora, Paulo cita Pedro nesse ministério agora itinerante com a sua esposa. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa live de estudo. Nós falamos aí praticamente do livro de Atos, né? Do capítulo 1 ao capítulo 12, explicando um pouquinho
do que aconteceu nesses capítulos, falamos desse capítulo especial, em particular, que é onde Rod, essa mulher está citada, essa menina, essa jovem serva, e eu espero que você tenha aprendido um pouco da palavra do Senhor nessa live, pra glória de Deus. Exatamente, irmã Kelly, milagre se vive, oh glória, não se explica, mas se vive, se conta, oh aleluia. Eu quero agradecer a cada uma de vocês, minha amiga Bárbara, ô glória, tá aqui na live comigo. Irmã Tereza, obrigada pelo carinho. Heloísa, irmã Emily, irmã Carla, irmã Rose, irmã Raimunda, irmã Esté, meu esposo, irmã Cleudes, irmã Kelly, Helena, Elaine, irmã Matilde, meu irmão, meu Deus, que honra, meu irmão tá aqui comigo, obrigada, Samuca, minha mãe, obrigada pelo carinho. Irmã Tânia, quanto tempo, eu tô com saudade da irmã. Um beijo a todos aí da Ágape de Tapuia. Irmã Thaísa, que tá com a gente aqui desde o início da live. Irmã Diva, irmã Viva. Gente, eu quero agradecer a todos pelo carinho de vocês. Vamos orar pra gente encerrar essa live, tá bom? Eu espero que vocês tenham recebido aí da parte de Deus e aprendido sobre essas mulheres. Eu tenho tanto carinho por vocês, vocês nem imaginam. Vamos orar? Feche seus olhos aí pra gente selar essa palavra, tudo aquilo que a gente aprendeu na live de hoje. Pai, nós queremos te agradecer, te bendizer, te louvar, ó Pai, porque mesmo, Senhor Deus, em meio à dificuldade, Senhor Deus, mesmo com sentenças decretadas na nossa vida, nós estamos aqui crendo no poder da oração. Pai, mesmo com os nossos olhos não vendo, Senhor Deus, Pai, mas precisamos de um milagre. Todas nós aqui precisamos de um milagre. Todas nós aqui temos pedido de oração. Pai, que aos nossos olhos está impossível. Pai, é verdade que muitas das vezes a gente fala da tua palavra e pessoas se levantam, debocham, Senhor Deus, não acreditam naquilo que fala. Pai, não permita que venhamos a esmorecer na fé, mas que venhamos estar com essa verdade agarrada, crendo, assim como Rod, tendo persistência, ter prontidão, ter alegria, ter entusiasmo, Senhor Deus, ter confiança, Senhor Deus, em tudo que aprendemos. Pai, para que venhamos ver o teu milagre, Pai, que possamos viver o teu milagre, Senhor Deus, e contar e testemunhar, e o teu nome seja louvado e bendito, Senhor Deus, e exaltado em todo lugar que formos. Pai, que todo lugar que a gente venha pisar a planta dos pés, ali venha prosperar para a honra e glória do teu nome. Eu quero te agradecer, ó Pai, muito obrigada por cada mulher, ó Pai, que parou os seus afazeres e está aqui conosco, Senhor Deus, conhecendo mais da tua palavra. A gente está juntas aqui crescendo no conhecimento da tua palavra. Obrigada, Pai, dá uma bênção especial. Pai, dê um milagre que elas precisam nessa tarde, que elas venham sentir a tua graça, Senhor Deus, envolvendo o teu Espírito Santo, abraçando, Pai. Pai, gera fé. Pai, se tem alguém aqui que a fé tá pequena, Senhor Deus, venha gerar, Pai, porque a tua palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e elas estão aqui ouvindo a tua palavra, que essa fé venha ser aumentada, venha ser crescida, Pai, em seus corações, e o teu nome seja sempre exaltado, Senhor Deus. Obrigado por esse momento, por essa tarde. Nos guarda-nos, ó Pai, nos dê um final de semana cheio da tua graça, para a honra e glória do nome de Jesus. E você concorda e diga amém. Gente, peraí, não vai embora não. Antes de terminar, antes de você sair aqui dessa live, eu quero dizer alguns recadinhos para você. Primeiro é que meu esposo vai lançar mais um e-book, gente. Isso é glória de Deus. Então, quem ainda não tem, a gente vai colocar os links aqui. Tem um e-book. O e-book, gente, é maravilhoso. Quem já tem um e-book aí, coloca eu tenho. É o e-book Escatologia. Lembra da live que ele fez de escatologia? Então, tem o módulo 1 e módulo 2. Tudo que você precisa saber para agora, para esse tempo que a gente está vivendo, o final dos tempos. Muito fácil de entender, de forma didática, pequena, tá? E eu tenho certeza que você vai aprender muito. A gente tem recebido muito feedback. Então, temos 2 e-books aí, Escatologia, módulo 1 e módulo 2. E a gente também tem o e-book que foi lançado na semana passada, Obras da Carne versus Fruto do Espírito. Se você quer crescer no conhecimento e ter fruto do Espírito. Karine, como é que eu tenho fruto do Espírito? É um fruto só, em 9 gomos. Então, pega isso aí. Como é que eu não quero mais viver na carne? O que é as obras da carne?
tá tudo escrito, gente, de forma didática, explicando. Eu tenho certeza que você vai crescer. Aí, ó, Heloísa tá colocando eu tenho, é coisa boa, pra glória de Deus. E a gente vai estar lançando mais um aí. Gente, isso é cumprimento de promessa. E eu quero também dizer aqui, você já tem, né? Quem já tem, gente, me ajuda com essa live, divulga, fala desse livro aí, me ajuda, porque isso aqui é cumprimento de promessa. E eu tenho certeza que da mesma forma, quando você fala desse livro, outras pessoas vão estar sendo abençoadas também, para a glória de Deus. E não posso deixar de dizer que terça-feira, nós vamos estar falando sobre o livro de Levítico, Panorama Bíblico, o livro de Levítico. Karine, não tô entendendo. Se você quer estudar a Bíblia com a gente, então vem. A gente está fazendo o Panorama Bíblico. Toda terça-feira a gente está falando sobre um livro da Bíblia. Então já falamos sobre Gênesis, foi top. Nossa, teve muita gente comentando, muita gente gostou. Falamos sobre Êxodo, na live passada, que foi até na quarta-feira. Eu peço aí perdão, porque a gente não conseguiu na terça. Mas Deus permitindo, na terça agora a gente vai falar sobre o livro de Levítico. E o Fábio vai estar aí, já está estudando, já está preparando aí um conteúdo bom para a gente poder conhecer mais a Bíblia Sagrada, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser bênção para a glória de Deus. Ó, meu esposo está colocando aqui, ó, segunda-feira lançaremos outro e-book. Então, não vou falar qual tema. Você vai ficar curioso até lá, até segunda-feira, para você ajudar a gente aí. Gente, divulga o link pra gente, ajuda a gente nessa divulgação desse link. Eu peço tua ajuda. Pra que isso? Pra gente poder ser canal, instrumento de Deus para outras pessoas, tá bom? Então, é um conteúdo de fácil acesso, você consegue ler no celular, você consegue ler em qualquer lugar, é fácil a leitura, tá? Não tem palavras difíceis. Às vezes a gente começa a ler um livro, a gente até perde o interesse, porque é difícil de ler, mas palavras difíceis não. A gente fez algo bem didático para você poder ter aí o conhecimento que Deus quer. A Bíblia fala que o povo perece, ou seja, padece por falta de conhecimento. Então que não venha ser você a que venha perecer e a morrer, porque você tem o conhecimento, você tá buscando para honra e glória no nome do Senhor Jesus. Gente, um beijo! Eu amo vocês, obrigada pelo carinho, pelo grupo lá, obrigada por cada palavra, por cada oração, vocês são bênção na minha vida, e eu glorifico a Deus, eu oro por vocês, tá bom? A paz de Cristo, um beijo, vou salvar essa live aqui, manda para outras pessoas, tamo juntas em oração aí, irmã Raimunda, um beijo!